Para lidar com pessoas difíceis, passados mais de 30 anos, ou quase 200 anos da teoria original, os conceitos do livro continuam adequados ao contexto atual. Segundo os autores, há 4 grandes estratégias que devem ser utilizadas nas batalhas ao lidar com gente difícil, conforme a situação. 1. Ataque frontal, quando você for muito mais forte. Von Clausewitz afirmava que em um ataque frontal em campo aberto, a única certeza de vitória seria para quem tivesse a proporção de 3:1 em quantidade de homens e armamentos. Ou seja, o Exército Azul precisaria de 900 homens para derrotar 300 homens do Exército Vermelho, e ainda se manter forte para outras batalhas. Mesmo assim, o custo seria alto, tendo em vista que para aniquilar 300 homens do Exército Vermelho, o Exército Azul perderia cerca de 300 de seus 900 combatentes. É quase certo que exércitos com forças semelhantes, 300 contra 300, terminariam a batalha destruídos. Fazendo uma comparação mais direta, pergunto: quem seria o vencedor na disputa entre um Rottweiler e um Pitbull com a mesma idade, saudáveis e com cerca de 40 quilos cada um? Não se sabe, mas o vencedor sairia em condições tão ruins quanto o perdedor. E a disputa de uma onça de 100 quilos com um cachorro feroz de 40 quilos? Certamente a onça ganharia, mas provavelmente só lutaria em último caso, pois mesmo vencendo, sairia bastante machucada. Faço essas comparações pouco usuais para concluir que o ataque frontal deveria ser sua última opção na gestão de conflitos. Além disso, você teria de estar em uma posição muito superior que a de seu oponente para vencer uma disputa e, mesmo assim, sairia com algumas sequelas físicas, se for uma briga braçal, ou emocional, se for uma negociação desgastante com um parente ou colega de trabalho. Exemplos de situações extremas em que a pessoa poderia partir para um ataque frontal, seja por falta de opção, seja porque se sente na obrigação moral de agir dessa maneira. Um empresário denuncia abertamente um concorrente desleal que não paga impostos ao fisco e oferece produtos similares aos dele, mas com preços abaixo do custo de mercado, praticamente inviabilizando seu negócio. Há algum risco de retaliação, mas, como é uma questão de sobrevivência, valeria a pena pensar em atuar dessa maneira. Uma funcionária sofre assédio sexual reiteradamente por parte de um superior, inclusive com ameaças de demissão. Ela poderia gravar uma das investidas ou indicar uma testemunha para comprovar a situação. Empresas sérias não toleram essa prática, e nesse caso, seria importante se impor e ajudar a evitar que outras mulheres sejam afetadas por condutas semelhantes. Mesmo que a funcionária sinta medo de retaliação e machismo por parte dos colegas, ela pode sempre exigir o cumprimento de seus direitos e um espaço de trabalho seguro. Um indivíduo rompe relações sociais com um parente desagradável que, por exemplo, vive pedindo dinheiro emprestado, aparece embriagado em festas que não é convidado, faz negócios escusos e assim por diante. Parte da família pode ficar melindrada, mas a pessoa se livra do chato. Quando um gestor flagra um subordinado ou colega divulgando informações sigilosas da empresa para um concorrente desleal, além de demiti-lo por justa causa, pode promover um inquérito policial e processar criminalmente o transgressor. Dar publicidade ao fato pode servir de alerta para evitar novos casos semelhantes. 2. Defesa. Quando as forças são equivalentes. Quando seu oponente é uma pessoa difícil, porém sua força é semelhante à dele, jamais faça um ataque frontal. Nesses casos, atuar na defesa significa mostrar suas armas, não para usá-las, mas para impor respeito. Essas situações costumam acontecer entre casais, colegas de trabalho com a mesma hierarquia, pessoas que frequentam a mesma turma, concorrentes diretos, etc. Alguns exemplos de como agir usando a estratégia de defesa. Não deixe o cansaço interferir. A negociação já está acontecendo há horas e você percebe que seu oponente está ficando irritado e impaciente. Se o clima começar a ficar muito pesado, proponha uma pausa e evite riscos. Muitas vezes, uma parada para tomar café, comer alguma coisa, ir ao banheiro ou dar um telefonema é suficiente para baixar a adrenalina e então voltar à negociação de maneira mais racional. Em alguns casos, por cansaço físico ou mental, aceitamos propostas ruins para nos livrarmos do desconforto de lidar com gente desagradável. Prepare-se para uma maratona e não desista no meio do caminho. Neutralize a agressividade de seu oponente. Muitas vezes, pessoas difíceis tentam intimidar seus interlocutores, fazendo gestos teatrais, gritando, usando palavrões ou ameaçando se retirar do ambiente. Procure não responder a agressões com outras agressões e mantenha a negociação no plano racional. Há pessoas que usam essa estratégia para tirar seu oponente do sério e baixam o nível por falta de argumentos. Não caia na armadilha de revidar. O ato de contra-atacar raramente traz progressos, quase sempre o levando a um campo de batalha onde ele está acostumado a lutar. Uma boa frase será: parece que você está muito nervoso. Se estiver com algum problema pessoal para resolver, avise-me que voltarei outro dia. Quando o outro perceber que não consegue intimidá-lo, provavelmente mudará de comportamento e o tratará como semelhante. Não ceda sob pressão. Se seu oponente perceber que você cede para evitar uma situação desagradável, sempre usará essa tática. Muitos vendedores pressionam com as famosas frases: tenho vários interessados, você tem 5 minutos para decidir. Ou, meu prazo para manter o desconto é até às 17 horas. No trabalho também é comum ouvir: você precisa me dizer agora se quer fazer parte do projeto ou desistir e perder essa grande oportunidade. Uma boa maneira de responder e neutralizar a pressão é dizer: você acaba de fazer a proposta e eu preciso de um tempo X para pensar. Caso não disponha desse tempo, fique à vontade para oferecer a outra pessoa. Na maioria dos casos, seu interlocutor recuará e pensará 2 vezes antes de usar novamente essa estratégia com você. Ignore propostas indecentes. Ao receber uma proposta absurda, fique em silêncio e olhe fixamente nos olhos de seu oponente. O silêncio será tão constrangedor que ele provavelmente vai se desculpar e refazer a argumentação. Parece difícil ficar calado diante de uma proposta fora da realidade, mas, com o tempo, perceberá que o silêncio é um antídoto poderoso contra gente sem noção. Mantenha frieza. Pessoas difíceis abusam da paciência de qualquer um. Por isso, antes de a situação ficar insuportável, imagine-se em uma sala de cinema, observando os personagens numa conversa desagradável. É preciso esfriar a cabeça e analisar a situação com objetividade, como se você fosse apenas um observador da cena, e não parte envolvida. Procure imaginar-se como um ator, e não sofra com os ataques que receber. Seu oponente ficará desconcertado com sua calma ou seu bom humor. Em vez de ficar furioso ou se vingar, concentre-se em conquistar o que quer. Lembre-se de que o rompimento é seu último recurso, e só deve acontecer se a situação for realmente inaceitável. 3. Flanqueamento. Quando você for um pouco mais fraco. Quem seria o vencedor na disputa entre um leão e um crocodilo com pesos semelhantes? Você já deve saber a resposta. Depende do contexto. Se for em terra, o leão ganha. Na água, o crocodilo leva melhor. Isso quer dizer que você deve trazer seu oponente difícil para o terreno em que você leva vantagem.
Não se esqueça de que pessoas difíceis não estão acostumadas a medir as consequências das próprias ações. Portanto, é melhor que com tato e habilidade você a traga para o ambiente que domina e inverta o jogo. Algumas estratégias. Busque pontos fracos. Seu oponente sempre terá pontos fracos ou flancos a serem explorados. Pessoas vaidosas normalmente se desmancham quando recebem elogios. Se for muito teimosa, peça conselhos a ela sobre como agir. Se for perfeccionista, proponha que ela trace um roteiro detalhado de como seria o acordo ideal. Se for muito indecisa, peça que descreva o que a faz ficar em dúvida ou insegura. Essas ações darão pistas de como entrar nas defesas de seu oponente sem a necessidade de qualquer tipo de ataque ou ameaça. Não pressione demais. Se conseguir virar o jogo ao trazer seu oponente para um ambiente que você domina, não abuse. Exteriormente, algumas pessoas parecem concordar com tudo que você propõe, mas por dentro se sentem em desvantagem. E assim que saem da sua frente, desistem do negócio sem dizer nada. Por isso, sempre procure deixar uma saída honrosa para o outro. Pergunte, por exemplo: parece que você está um pouco desapontado com minha proposta. Você gostaria de complementar algo? Pense em desistir. Do mesmo jeito que você entra em uma loja e às vezes não compra nada porque achou tudo muito caro, também pode tomar a decisão de não negociar mais com uma pessoa que você considere desagradável, além do limite aceitável, e com quem, ao mesmo tempo, não precise manter relacionamentos de longo prazo. Isso vale para aquele chefe medíocre, em um emprego ruim, um namorado muito ciumento, em uma relação já desgastada, um cliente grosseiro e que gera poucos resultados, um colega preguiçoso que vive pedindo favores e não dá nada em troca. É claro que não negociar terá um custo, mas muitas vezes vale a pena pular fora se a situação for insustentável. Comece pelo mais fácil. Em negociações com pessoas muito exigentes, sempre haverá algum item do qual elas discordam radicalmente. Se insistir em resolver primeiro essa questão, a temperatura tenderá a aumentar. Sugira deixar o assunto causador de impasse para mais tarde e prossiga com a negociação, escolhendo os tópicos menos conflitantes ou em que há interesses comuns. Os assuntos mais delicados sempre devem ser deixados para o final, quando a chance de ruptura é menor. Nesses momentos, ambas as partes já investiram muito tempo no processo e dificilmente tomarão decisões extremadas, pois sabem que precisariam começar tudo do zero. Seja firme. Se você inverter o jogo ao conseguir uma batina mais forte do que a de seu oponente e ele ainda não percebeu, deixe-a explícita. Muitas vezes, o outro é tão intransigente que não nota a mudança de situação e continua tentando exercer um poder que não tem mais. Ao perceber que um cliente tem muita urgência para receber determinado produto e você no momento é a única opção, diga, por exemplo, que tem um prazo limitado para fechar a venda por aquele preço e que seu estoque está no fim. Não é uma ameaça, apenas uma informação relevante. Ele provavelmente mudará a postura. Uma batina forte aumentará a flexibilidade de seu interlocutor para aquela situação específica, mesmo que no âmbito geral ele seja mais poderoso que você. 4. Guerrilha. Quando você for muito mais fraco. Quando seu oponente tiver uma força muito maior do que a sua, você não poderá, em hipótese nenhuma, praticar um ataque frontal. É também improvável que consiga atuar na defesa e tampouco conseguirá flanqueá-lo. Nesse caso, há duas opções. Decidir que não vale a pena negociar em posição de extrema desvantagem ou usar a tática de guerrilha, que é a ação mais adequada para quem não se importa em lidar com gente poderosa e desagradável. Releve. Imagine que um vendedor tenha um cliente que é grosseiro e desagradável com todo mundo, inclusive com ele. A maioria dos concorrentes evita visitá-lo e prefere não vender para não ter de ouvir reclamações a respeito de problemas que só ele vê, ou precisar dar uma atenção desproporcional que ele sempre exige. O vendedor que consegue ser suficientemente frio sabe que não é nada pessoal. Ele é assim com todos. Não se ofende com tanta inconveniência e acaba levando vantagem, pois é um dos poucos que tem estômago para atender um cliente tão complicado. Com isso, consegue fazer uma negociação utilitária, vendendo com uma margem mais alta, para compensar todo o esforço e paciência extra. Ganhe na insistência. Pessoas que trabalham em algumas empresas de telemarketing também usam a tática de guerrilha. Ligam para 100 potenciais clientes e estatisticamente são ignorados por 80%. Ouvem xingamentos de cerca de 15%, mas conseguem ser ouvidos por 5%. No final de toda essa epopeia, conseguem vender o serviço ou produto para 1%, o que significa que seu objetivo foi alcançado. Obviamente será preciso muita resiliência e alta tolerância a frustrações para lidar todos os dias com essa situação, e ainda ser bem-sucedido. É difícil, mas é possível, pois milhares de pessoas vivenciam essa realidade. Não bata de frente. Se você for muito mais fraco, procure ficar no anonimato para não ser perseguido, mas use os meios de que dispõe. Muitas empresas têm ouvidorias que permitem denúncias anônimas. Prefeituras e ONGs possuem um serviço de disque denúncia para que as pessoas possam fazer reclamações sem correr o risco de ser perseguidas pelo denunciado. Muita gente evita denunciar abusos ou fraudes diretamente e acabam se omitindo, não por covardia, mas por risco real de retaliação. Atue em áreas que não interessem ao mais forte. Se você é uma raposa, não tente competir com um urso. Cace coelhos e deixe os alces com ele. Não tente conquistar os clientes de um concorrente muito mais forte e poderoso que você. Procure de início atuar em áreas que os clientes sejam pequenos ou muito distantes para interessar ao grandão. Em muitos casos, é melhor que seu concorrente nem saiba que você existe, até que tenha tamanho ou força para disputar mercado com ele. Se você tem paciência e estômago de avestruz, pode se dar bem usando táticas de guerrilha. Teste. Você é uma pessoa difícil? Algumas pessoas, apesar de bem-sucedidas, têm personalidade forte. São vistas como difíceis de conviver e, pior ainda, de negociar. Faça o questionário que vem a seguir para você avaliar de forma bem-humorada, mas sincera, se é uma pessoa difícil ou fácil de lidar. 1. Você conhece seus pontos fracos? A. Não tenho pontos fracos. B. Não tenho certeza, mas desconfio de que sim. C. Sim, mas acho difícil mudar. D. Conheço e procuro administrá-los. 2. Quando seu chefe aparece com algum problema sério e pede um voluntário para resolver, normalmente o que você faz? A. Digo que o problema não é meu. B. Finjo que não ouvi. C. Se ele mandar, ajudo a resolver. D. Tomo a iniciativa e procuro resolver o problema. 3. Como é sua network, rede de relacionamentos? A. Péssima, acho isso perda de tempo. B. Regular, pois não levo jeito para relacionamentos. C. Boa, porém restrita a pessoas na área em que trabalho. D. Excelente, conheço pessoas interessantes em várias áreas. 4. Com qual frequência você ajuda seus colegas, vizinhos ou conhecidos? A. Quase nunca, não sou pago para isso. B. Quando preciso de ajuda também. C.
Quando me pedem. D. O tempo todo. 5. Quão solidário você é? A. Pouco. Não vale a pena se matar por ninguém. B. Na média. C. Acima da média. D. Muito acima da média. 6. Como é sua tolerância com pessoas inexperientes? A. Tolerância zero. B. Acho que na média, mas não tenho certeza. C. Acima da média, mas não tenho certeza. D. Acima da média, com certeza absoluta. 7. Com que frequência você é convidado para eventos sociais? A. Nunca e dou graças a Deus. B. Poucas vezes. C. Muitas vezes. D. Sempre. 8. Como é seu humor no dia a dia? A. Péssimo, não sou pago para ser engraçado. B. Variável. C. Normalmente bom. D. Ótimo. 9. O que as pessoas costumam comentar a respeito do seu estilo de resolver problemas? A. Que sou grosseiro, mas é tudo gente invejosa. B. Pensando bem, comenta um pouco. C. Dizem que sou duro, mas justo. D. Dizem que é ótimo, mas não estou satisfeito. 10. Com que frequência você é convidado a trabalhar em outras empresas? A. Nunca. B. Raramente. C. Recebo algumas sondagens, mas nada concreto. D. Recebo propostas tentadoras com alguma frequência. Obviamente você já percebeu que não há pegadinhas, e que o questionário depende de sua sinceridade para que surja um diagnóstico realista. Pontos por alternativas. A. 1 ponto. B. 4 pontos. C. 7 pontos. D. 10 pontos. 10 a 30 pontos. Você é insuportável. É provável que as pessoas evitem ao máximo negociar com você, o que terá um custo em longo prazo. Você não precisa ser super simpático, porém, procure melhorar suas atitudes no dia a dia. Caso contrário, terá uma forte tendência a ficar isolado. 31 a 60 pontos. Você é uma pessoa difícil de lidar. As pessoas não se sentem muito à vontade com você. Procure conversar mais e, se for o caso, explique que na verdade você é exigente, mas procura ser justo. 61 a 80 pontos. Você é uma pessoa relativamente fácil de lidar. Você está bem adaptado ao seu ambiente pessoal e profissional. As pessoas provavelmente se sentem à vontade para negociar com você. 81 a 100 pontos. Você é uma pessoa muito carismática. Seja qual for sua atividade, você deve ser muito bom em lidar com pessoas. Apenas tome muito cuidado para não colocar os interesses alheios acima dos seus com muita frequência. Com isso finalizamos a preparação. Chegou a hora de finalmente partir para a ação. A terceira e última parte desta obra. Parte 3. Ação. Como agir quando estiver frente a frente com seu interlocutor. Não há força sem habilidade. O maior orador do mundo é o triunfo. Napoleão Bonaparte. Agora que você já conhece as 6 bases de qualquer negociação e os 5 passos para se preparar bem, chegou a hora de usar todo esse arsenal para obter excelentes acordos. Ou seja, você já terá informações relevantes antes de começar a negociar diretamente com seu interlocutor, o que será uma enorme vantagem estratégica, já que a maioria não tem um roteiro claro a ser seguido. Pessoas preparadas impõem respeito, demonstram autoridade e quase sempre obtêm melhores resultados. Na ação, você terá uma sequência de mais 5 capítulos. Vamos a eles. Capítulo 12. Crie vínculo. Preferimos dizer sim aos pedidos de quem gostamos. Robert Cialdini. É normal que ao iniciar uma negociação relevante, as pessoas fiquem tensas e desconfiadas, principalmente se for o primeiro contato entre elas. A fase de vínculo tem o objetivo de criar um clima amistoso, aumentar a confiança e quebrar o gelo. Procure conversar sobre hobbies, família, viagens ou qualquer assunto que seja de interesse mútuo. Conforme as pessoas relaxam, perdem o receio, diminuem as barreiras e atenuam as desconfianças. Para facilitar o vínculo, analise previamente, se possível, informações relevantes como o estilo do negociador, seu histórico profissional, seus hábitos pessoais e tudo mais que estiver disponível. As mídias sociais são um verdadeiro garimpo de informações. Isso feito, nos primeiros segundos, procure manter um ritmo e tom de voz compatível com o dele. Falar muito mais alto, ou muito mais baixo, ou muito mais rápido, ou muito mais devagar que a outra pessoa tende a causar certo distanciamento. É importante compreender que, com sua neuroplasticidade, habilidade natural do cérebro de se moldar a diferentes situações, você já tende a se adaptar a qualquer pessoa, quase sem perceber. Se prestar atenção e treinar de modo consciente e deliberado, essa aproximação será cada vez mais sutil e eficaz. Mesmo quem nunca participou de um treinamento na área comportamental, provavelmente já usa essa habilidade para se aproximar psicologicamente de outros indivíduos. Essa capacidade se deve às células especiais chamadas neurônios espelhos. Essas células não agem apenas no momento em que o indivíduo realiza determinada ação, mas também quando observa alguém fazer algo. A descoberta desse mecanismo indica que imitamos mentalmente aquilo que vemos alguém fazer. Sua compreensão facilita a empatia, que pode ser aprimorada mediante uma análise mais detalhada das pessoas com as quais lidamos. Como criar vínculo com uma pessoa competitiva? Jogue iscas. Os competitivos disputam tudo o tempo todo e odeiam perder. Portanto, não demonstre agressividade logo no início, principalmente se tiver uma máquina forte. Se alguém desse perfil perceber que você é uma ameaça, tenderá a se fechar ou a partir para o tudo ou nada. Por isso, lance pequenas concessões e peça outras em troca. Esse estilo é o mais difícil de negociar, mas à medida que você aumenta o vínculo, ele tenderá a ser um pouco mais flexível, principalmente se perceber que pode ter algum ganho neste acordo. Como criar vínculo com uma pessoa cooperante? Seja gentil. Os cooperantes são os que menos dizem não e quase nunca entram em conflito, mas, em compensação, são os mais indecisos. Por isso, quando se sentem pressionados, pedem um tempo para pensar e com frequência desaparecem ou enrolam, pois têm dificuldade em dizer o que realmente querem ou se não gostaram de algum ponto específico de sua abordagem. Esse comportamento passivo pode lhe custar muito caro se você não conseguir baixar a desconfiança do outro. A pessoa cooperante apenas abrirá o jogo se confiar em você. Por isso, seja afável, não pressione e tente deixá-la o mais à vontade possível, inclusive para criticar algo. Como criar vínculo com uma pessoa impaciente? Seja muito objetivo. Pessoas impacientes são ansiosas e se desconcentram com muita facilidade, se o assunto não for de seu interesse. Não considere sua impaciência como algo negativo, pois eles são assim com quase todos. Mostre que pode resolver as coisas de forma ágil. Seja rápido, seguro e demonstre saber que seu interlocutor tem pouco tempo disponível. Quanto maior sua objetividade, melhor será o vínculo emocional com seu interlocutor acelerado.
Uma boa frase na abertura da conversa será: sei o quanto você valoriza seu tempo, portanto serei bastante objetivo. Como criar vínculo com uma pessoa perfeccionista? Demonstre organização. Procure apresentar informações por escrito e detalhe os assuntos o máximo que puder. O ideal seria enviar a pauta do que será negociado com antecedência, principalmente se a negociação demandar a leitura de relatórios mais longos ou informações técnicas complexas. Quando ele estiver falando, evite interromper e tenha paciência. Dê tempo para que pense e evite pressioná-lo por respostas rápidas. Quanto mais formal e organizado você for, mais à vontade seu interlocutor ficará. Consequentemente, maior será a confiança no que você argumenta. Como criar vínculo com uma pessoa sedutora? Aproxime-se. Os sedutores são os mais fáceis de criar vínculo, pois naturalmente deixam o interlocutor à vontade. Portanto, não se preocupe em dar informações técnicas, principalmente no início da conversa, pois isso poderá entediá-lo. Deixe os aspectos formais para o final da negociação. Quando estiver falando, concorde com suas ideias e, se possível, complemente seus argumentos com bom humor. Procure demonstrar afeição e leve a conversa para o lado pessoal, pois o calor humano é o ponto mais forte em sua personalidade. Em todos os casos, mas principalmente com pessoas mais introvertidas, se você conseguir se aproximar emocionalmente nos primeiros 5 minutos de conversa, o outro tenderá a se abrir um pouco mais, pois também passará inconscientemente a confiar em pessoas semelhantes a ele. Quando assuntos de interesse mútuo, como hobbies ou família, começarem a prevalecer, entenda que seu interlocutor, e até você, se esqueceu momentaneamente de que está ali para negociar algo. O que será ótimo, pois quanto maiores forem as afinidades, mais fácil será retomar a negociação a partir de um ponto mais favorável a ambos. Quando perceber que a conversa está agradável e que a confiança predomina, será o momento oportuno de fazer perguntas para colher novas informações ou confirmar aquilo que você já imaginava. Capítulo 13. Faça perguntas e ouça com atenção. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Rubem Alves. Quando a pessoa domina e gosta de um determinado assunto, normalmente fica tão concentrada no que vai dizer que nem presta atenção no outro, que também está ansioso para falar e também não escuta o que você diz. Parece um diálogo entre pessoas falando idiomas diferentes, mas que igualmente não dominam. Portanto, não se afobe. Aproveite o vínculo que criou anteriormente e use uma das técnicas mais poderosas de qualquer negociação. Ofereça um palco ao seu interlocutor. Em outras palavras, faça perguntas e deixe-o se sentir como a atração principal de um evento, ouvindo-o com sincero interesse. Escutar com atenção é a concessão mais barata que você pode fazer e, além disso, lhe dará muitas informações adicionais. Se seu interlocutor estiver irritado, ouça seu desabafo e não o interrompa, mesmo que esteja equivocado. Ao contrário, pergunte por que ele se sente assim. As pessoas ficam aliviadas ao verbalizar seus ressentimentos. Na maioria dos casos, eles nada têm a ver com você. Além disso, apenas perguntar não o compromete com nada, apenas colabora para que a pessoa se abra mais livremente. Lembre-se sempre, os melhores negociadores perguntam mais do que afirmam e ouvem mais do que falam. Quando perceber que o desabafo acabou, ou que seu interlocutor terminou a apresentação do show, ele ficará em dívida por sua paciência. Comece a perguntar sobre os assuntos que lhe interessam, como a lucratividade atual da empresa, quem são seus principais fornecedores, o que mais o interessa no momento e assim por diante. O objetivo será confirmar por meio de perguntas abertas se as necessidades, expectativas e motivações que você analisou na fase da preparação estão corretas. Diga por que quer fazer perguntas, pois se não souber o motivo, a outra pessoa poderá ficar desconfiada e se fechar, privando-o de informações importantes. Fulano, agora que nos conhecemos melhor, gostaria de fazer algumas perguntas relacionadas à nossa negociação. Não por curiosidade indevida, mas para entender como melhor resolver seu problema. Use sempre perguntas abertas, que comecem com quem, como, que, qual, onde, porquê, quando e quanto. Use a expressão, conte-me mais, quando a pessoa aprofundar pouco a resposta. Assuma nessa etapa a postura de ouvinte. Quanto mais escutar, mais informações terá e menores serão as possibilidades de conflito pela divergência de pontos de vista. A seguir, você verá 6 casos de situações difíceis que podem ser atenuadas com um bom vínculo e perguntas habilidosas. A conclusão dos casos será apresentada no decorrer dos próximos capítulos. Caso: gerente tenta fazer uma primeira venda para um grande agricultor. A Agrocel é uma empresa que trabalha com comercialização de sementes, adubos,